Seja bem-vindo ao primeiro podcast. Eu não sei o nome, não faço ideia do nome que eu vou colocar nele. Não sei nem se ele será postado. Não sei quanto tempo terá. Não sei o assunto. A única coisa que eu sei é que o podcast vai ser um esquema em que eu vou entrar num site que gera uma palavra aleatória. No caso, o nome do site é randomwordgenerator.com. E nesse site eu vou gerar essa palavra e essa palavra vai ser um ponto de partida para eu falar sobre qualquer coisa que vir na minha mente por 30 minutos. Porém, eu acho que não vai chegar em tudo isso. Acredito que sejam uns 20 minutos no máximo. E é isto. Agora vamos lá. Eu já estou aqui no site. Uma palavra, tipo de palavra. Substantivo, verbo, adjetivo ou substantivo. Tá, vamos lá. Eleição. Election. O site, no caso, gerou uma palavra em inglês. Election. Mas sabemos que significa eleição. Então, eleição. O que podemos dizer sobre eleição nesse podcast de merda? Eleição. Bolsonaro versus Lula. A eleição vai ser esse ano para presidente e governador e senador, deputado. Vai ser esse ano. Senador eu não tenho certeza, mas eu acho que é também. Então, a gente vai ter a chapa do Lula com o Alckmin versus a chapa do Bolsonaro com quem? Quem que vai ser o vice? Quem será o vice do Bolsonaro? Vamos pesquisar. Braga Neto. Poderá ser o vice. Quem é esse? Braga Neto. Ex-ministro da Casa Civil. Tá. Ainda assim, é uma jogada muito inferior à do Lula com o Alckmin. Então vamos lá. O Alckmin pega todo o pessoal do Centrão, que é gente PSDBista, ou gente que não gosta nem do Bolsonaro nem do Lula. Só que agora com ele se unindo ao Lula, vai atrair, acredito que a grande parte do Centrão vai atrair pro lado do Lula, enquanto que o Bolsonaro perde respeito e reputação a cada dia. Então eu acredito que vai ser difícil pro Bolsonaro ganhar isso. Eu acho que vai pro segundo turno, Lula versus Bolsonaro, e o Lula vai vencer. O Lula vai pegar uns 55% por aí. Acredito que seja. Mas uma coisa curiosa é que tudo que o Lula fala acendia coisas absurdas que o Lula fala. Nunca a mídia toca no assunto. Enquanto que as coisas absurdas que o Bolsonaro fala, a mídia vai e fala um monte daquilo. Porque assim, os dois são pessoas grotescas, os dois não são pessoas com baixíssimo nível de consciência, de empatia. Eu acredito que na questão de consciência os dois estão iguais, mas de empatia acho que o Lula ainda está um pouquinho em cima do Bolsonaro. Porém, em questão de falsidade, o Lula também está acima do Bolsonaro. O Bolsonaro é mais sincero. Isso é fato. Mas essa questão de eleição, na verdade, é uma merda. Porque mesmo que um ou outro vença,
Presidente é real que presidente não manda em porra nenhuma. Essa é a verdade. Então, assim, não faz diferença. A melhor opção na realidade é nem sair de casa para ir votar. Essa é a melhor opção. Até porque, venhamos, se não fosse obrigatório, acredito que ia ter uns 40% de gente que não iria votar. De ausentes. Uns 40%. Porque tá todo mundo tacando foda-se pra isso. E até porque é a realidade, tipo, não faz diferença. A gente vive nessa bosta de país, nada vai mudar. Se mudar, acredito que a gente seja do nível da Europa, que é os países com a melhor qualidade de vida, principalmente os países nórdicos, da Europa lá pra cima. Acredito que daqui uns 60 anos, no mínimo. Só que quando isso chegar, a Europa já vai estar num patamar muito acima do que é hoje. Então, assim, a gente, daqui 60 anos, do nível da Europa de hoje, ainda vai estar insatisfeito, porque a gente vai ver a Europa de um nível muito acima. Então, nunca vai mudar. Não tem como, não tem como compensar o atraso de um país. Essa é a realidade. Assim, até tem, mas com métodos errados, tipo, como por exemplo a China sair de um país pobre para um país muito rico. Como que a China fez isso? Escravizando a porra da população, óbvio. E é algo complicado, porque o Brasil sempre vai estar abaixo dos países de primeiro mundo. Não tem como equiparar. Impossível, impossível. Um país livre não tem como se equiparar em questão de qualidade de vida, em questão de economia até pode, mas qualidade de vida nunca, 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 nunca. Não tem como. Impossível. Por mais esforço que as pessoas tenham, é impossível. Simplesmente não dá. Assim, muitas regiões do Brasil e para muitas pessoas que vivem no Brasil, a qualidade de vida é decente. Mas comparado com países melhores, está baixo ainda. Por isso que a realidade é que o ideal seria que não tivéssemos acesso à qualidade de vida de outros países. Ou não. Porque assim, se o nosso país fosse fechado igual é a Coreia do Norte, a gente não teria outros países para comparar. A gente ia achar que só existe esse tipo de vida, então a gente não ia ter esse ponto a discutir. Nossa, por exemplo, nossa, você já viu na Europa as pessoas não jogam lixo no chão, aqui joga pra caralho. Não teria esse tipo de discussão. Simplesmente porque a gente não conhecia outros países. Então, se for pensar por esse lado, a ignorância é uma benção. Porém, tá errado, porque isso não atinge a máxima capacidade do ser humano. Então, assim, esse tipo de ignorância não é correto. O ser humano ele foi feito para poder aprender tudo, para poder ter acesso a tudo. Tirar isso dele é desumano, é injusto, é ilegítimo. Então eu penso que essa questão da liberdade é importante para as pessoas. E eu penso assim, a questão da liberdade. Se, por exemplo, fôssemos falar sobre a questão da vacina. Se a pessoa vive em sociedade, ela tem certos deveres para agir em sociedade. Então, se pensar dessa forma, por essa ótica da sociedade,
a gente poderia dizer que as pessoas deveriam se vacinar. Essa vacina, ela evitaria que outras pessoas se infectassem, em certa porcentagem, claro. Porém, a pessoa deve ter o direito de escolha, a pessoa deve ter o direito para escolher se ela quer ser vacinada ou não, até porque isso afeta a propriedade dela, que é o corpo dela. Então é um tema complicado, porque assim, por um lado, a pessoa tem direito de escolher se quer vacinar ou não. Por outro, se ela escolher que não quer, ela pode ocasionar indiretamente a morte de outras pessoas, literalmente a morte. Então é um tema complexo, porque assim, não tem muito o que fazer. Então eu penso assim, tudo mecânico na natureza não funciona. Qualquer tipo de método para controlar a sociedade ou para organizar a sociedade que seja mecânico não vai funcionar. Isso pode até funcionar a curto prazo, mas a longo prazo vai ocasionar um problema maior ainda do que era antes de resolver isso. Então, assim, tudo deve ser resolvido de forma orgânica, de forma natural, porque somos da natureza. A gente vive no meio do concreto, o que é errado, que todos nós sabemos que é errado, essa falta de dinamicidade para a nossa visão, esse encurtamento do horizonte no nosso cérebro, na nossa visão, afeta totalmente, aumenta a ansiedade, causa miopia. Até porque, assim, se você não utiliza a sua visão de longe, é óbvio que vai causar miopia. Não faz sentido nenhum essas pesquisas que falam que... Pesquisas não, esses médicos que falam que miopia é meramente genético. Então por que antigamente ninguém usava óculos? Pouquíssimas pessoas usavam óculos. As pessoas que realmente tinham algum problema de nascença. Pessoas que começaram a usar óculos com 8 anos, enquanto crianças. Por que antigamente era assim? Porque, veja bem, vai me dizer que porque as pessoas não tinham conhecimento, mas, por exemplo, eu tenho 4 graus de miopia. Se eu tivesse 4 graus de miopia 50 anos atrás, em que pouquíssimas pessoas usavam óculos, se eu tivesse miopia naquela época, eu ia ser inútil na sociedade, eu não ia conseguir fazer nada. E muita gente tem 4 graus de miopia. Na verdade, a partir de 2 graus já fica impossível ficar sem óculos. Até de perto. Porque assim, eu enxergo de perto a 1 palmo de distância. Passou isso? Nada, 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 nada. Então a visão de longe, de certa forma, é a mais importante na sobrevivência. Porque é só fazer igual os velhos, no último caso. Dá uma afastadinha assim, ó. Por exemplo, que precisa fazer algo minucioso, dá uma afastada que dá para enxergar. Não com detalhes, mas dá para enxergar. É suficiente. Agora, uma pessoa com miopia, sem óculos, uma pessoa com alto grau de miopia sem óculos, na natureza, esquece. A pessoa não vai viver muito tempo. Não vai conseguir. Não tem como. Então, essa doença, que é a miopia, obviamente foi causada pela modernidade. Eu vejo assim, a quantidade de problemas causados pela modernidade são absurdos. Claro que tem a questão da medicina que evoluiu bastante. Então, assim, problemas que antigamente eram incuráveis, hoje tem cura. Mas será que está valendo a pena? Porque antigamente, qual era a taxa de ansiedade e de depressão? Não tem dados que comprovem, mas obviamente eram baixas. As taxas de suicídio eram baixas. Por que hoje aumentou tanto?
Então, assim, voltando ao que eu estava falando, tudo deve ser feito de forma orgânica, porque senão o ser humano ele se sente forçado, ele se sente em um lugar, tanto conscientemente quanto inconscientemente, ele se sente num lugar que ele não deveria pertencer. Como, por exemplo, num lugar como esse, em quatro paredes. Não é o correto. Ou, por exemplo, acordado 4 da manhã. Não é o correto. A gente não foi programado para isso. Então, eu vejo assim, essa questão da política na sociedade é uma muleta para poder adequar as pessoas dentro desse sistema de sociedade mecânico. E às vezes eu costumava pensar, né, que as civilizações tribais e mais atrasadas, elas eram realmente mais atrasadas e com o estilo de vida inferior. Eu pensava isso, mas será mesmo? Porque assim, você pega, por exemplo, os índios, não os índios modernos, mas você pega, por exemplo, nativos de uma região que nunca tiveram contato com o homem branco. Existem várias tribos assim na Amazonas. Você pega uma dessas, por exemplo, esses tipos de vida não é correto? Eles não têm depressão, não têm ansiedade. Nem existe essa palavra no vocabulário deles. No máximo vai existir alguma palavra relacionada à emoção de tristeza. Acredito que exista alguma palavra relacionada à tristeza momentânea, que a pessoa ficou triste porque perdeu alguém ou porque ela se machucou. E acredito que deva ter a tristeza de fase, que a pessoa ficou triste por bastante tempo. Mas eu acredito que para aí, isso é o máximo. Então, esse tipo de sociedade é muito mais orgânico, apesar de ter coisas erradas na nossa ética, na nossa moral, como por exemplo alguns casos de canibalismo, alguns casos de rituais com seres humanos. Apesar de tudo isso, o jeito deles viverem, da ótica da natureza, é o jeito correto. Eles não agredem a natureza. Agredem, eu digo assim, eles não poluem o ar, eles não ingerem produtos com química, eles não bebem produtos artificiais. No máximo, eles comem, bebem e sentem cheiro de misturas que eles mesmos fizeram na hora. Então, esse tipo de vida é o certo. Porém, tem outro ponto que é importante, que é a questão do ser humano, da evolução do ser humano. Porque assim, por mais que quanto mais o homem evolui em sociedade, como por exemplo a sociedade europeia, a própria sociedade, algumas sociedades orientais também, que já eram bem evoluídas, enquanto existiam outras que eram nativos, que eram tribos. Se você pega essas sociedades, eles tinham mais problemas do que os nativos, do que os índios, porém eles também tinham coisas mais grandiosas, como por exemplo uma orquestra, uma música clássica. A quantidade de trabalho demandado para ter inventado a questão da, da música, como que a pessoa aprende música, para ler partitura, para poder escrever partitura, tem toda essa questão como posso dizer, essa questão do aprendizado do idioma, da música, tem a questão do instrumento em si, como que eles fizeram para poder inventar um instrumento, para poder produzir o instrumento.
tem a questão do aprendizado para a pessoa poder aprender o instrumento a partir das partituras, a partir da teoria musical. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar, que é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a questão da teoria musical. A pessoa que inventou a teoria musical. Não foi uma pessoa só. Obviamente, a primeira teoria musical foi bem arcaica, mas teve um ponto de partida e teve várias melhoras em relação a isso. Então, o primeiro ponto é a criação da teoria musical. O segundo ponto é a criação do instrumento e a produção dele. O terceiro ponto é o aprendizado da teoria musical em cima de um instrumento. E o quarto ponto é a questão do aperfeiçoamento, de ficar bom naquilo, como por exemplo Vivaldi, Mozart, Beethoven, pessoas assim que foram geniais nessa área. Isso eu estou falando só da música, sendo que tem a área da química, a área da física, a área da matemática, tem a área da medicina, tem muitas áreas. E obviamente que são coisas reais, são fatos que realmente eles aumentam, eles melhoram e aumentam a importância humana. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que existem essas coisas, aumenta também desigualdades, aumentam problemas sociais, aumentam doenças. Então é um caso curioso, porque você pega civilizações tribais, eles não sofrem com tanto quanto a gente sofre. Porém, eles não têm tantas coisas grandiosas quanto a gente. Então, se considerarmos, por exemplo, um gráfico de em que a média que o fator felicidade é a palavra certa? Eu acredito que sim, felicidade. Enquanto que a curva do felicidade sobre o tempo, felicidade sobre o tempo. Enquanto que os nativos, os índios, a variação dessa taxa de velocidade sobre o tempo, ela é mais curta. Ela é mais curta. A das sociedades mais avançadas, ela é assim, ó. Ela é muito maior. Eu acredito que seja a crista da onda, não sei, mas enfim. Não sei se deu para entender. Ficou uma merda mostrando com o dedo, mas enfim. A questão é que quanto mais se avança em intelectualidade, em estudo, em sabedoria, em cultura, quanto mais a sociedade avança, mais é possível alcançar momentos grandiosos, momentos insanos de bom, porém também é mais provável alcançar momentos absurdamente terríveis, tenebrosos. E como tudo passa, há um momento bom, muito bom, e um momento muito ruim passa, vale a pena toda essa avaliação. Vale a pena que algumas pessoas estejam vivendo um momento bom, porém outras estejam vivendo um momento muito péssimo, como por exemplo, uma mãe que acabou de descobrir que o filho morreu de overdose, de tanto usar crack. Um caso desse, o sofrimento dessa mãe é absurdamente maior do que a maioria dos sofrimentos de um nativo, de uma pessoa que vive numa tribo. Porque é um caso que só a sociedade evoluída que proporcionou isso. O crack, a questão da mãe ter vivido tempo suficiente para ver o filho morrer, a questão
a questão da comparação, porque ao mesmo tempo que essa mãe perdeu o filho pro crack, ela vê outras pessoas indo viajar para os lugares mais caros do mundo com dinheiro provindo de tráfico. Então, assim, vale a pena esse progresso da sociedade, da civilização? Esse é um ponto difícil de saber, porque nunca vai ter como saber 100%, a não ser que a pessoa viva duas vezes. Uma na sociedade provinda dos colonizadores, ou uma sociedade da Europa, da própria Europa, ou e a pessoa viva também uma vida como um índio, um nativo, na Amazonas ou em algum outro lugar que tem. Só dessa forma que a pessoa poderia saber. Mas se não for por isso, não tem como saber o que é mais proveitoso. Porém, a questão é, eu estou levando em conta apenas o fator felicidade. Será que só esse fator importa? Eu acho que não é só esse fator que importa. Mas, qual outro fator que poderia colocar que seja mais importante? Por o fato de uma mãe ter que ver o filho morrendo porque usou muito crack. O que vale a pena para uma mãe receber esse tipo de vivência, de experiência que é totalmente desumana para uma pessoa? O que ela ganha com isso? Um médico para atender ela quando ela estiver doente? Netflix? Computador? Celular? Uma comida infinitamente mais mal feita e menos nutritiva que a comida do índio? Um tipo de entretenimento que escraviza as pessoas, que tratam as pessoas como um produto ao invés de clientes? Uma equipe de marketing demoníaca que faz a cabeça da pessoa ao ponto da pessoa se sentir escravizada, ao ponto da pessoa querer assistir aquilo, preferir assistir aquilo do que fazer coisas importantes da vida dela? Realmente importantes, coisas, por exemplo, até do nível fisiológico. A pessoa segura a merda para poder continuar assistindo a maldita série. Isso é escravidão. Óbvio que isso é escravidão. E óbvio que isso é programado. Vale a pena todo esse progresso da civilização? Isso que eu estou usando só um exemplo dessa mãe que perdeu o filho pro uso de crack. Só que deve ter casos muito piores que esse. Muito mais sofridos do que esse. Então, assim, o mundo moderno, toda essa grandeza da música, das artes, da ciência, da tecnologia, será que valeu a pena mesmo? Não sei. Mas eu tenho minhas dúvidas. Não acho que tenha valido a pena totalmente. Até porque a gente está nesse processo há quantos anos que começou isso? Pelo menos uns 500 anos. Porque na Idade Média não tinha toda essa preocupação com a grandeza humana, mas sim, a preocupação era na questão do homem cumprir as palavras de Deus e viver de forma simples. Então acredito que isso tenha começado a partir do positivismo, 1600,
Então já fazem quase 500 anos que começou toda essa busca absurda pelo progresso. E é assim, a gente ainda não chegou no nível ideal. E outro ponto importante é falar da expectativa de vida que aumentou. Só que o tempo é relativo. Porque assim, uma pessoa da Idade Média, 24 horas para ela era muito mais tempo do que 24 horas hoje. Primeiro, uma pessoa da Idade Média, a grande maioria não perdia horas em trânsito, indo e voltando do trabalho. Segundo, a pessoa da Idade Média, ela tinha como trabalho coisas reais, coisas manuais. Ou seja, a pessoa ela não estava fazendo coisas virtuais ou coisas, como posso dizer, trabalhos voltados para entretenimento. A pessoa estava fazendo coisas reais que precisavam ser feitos, senão outras pessoas ficariam muito prejudicadas e elas mesmas, as que trabalhavam, não teriam o que comer. Terceiro ponto. O entretenimento daquela época era muito limitado. O que a pessoa fazia para se divertir? O que a pessoa fazia no lazer? Filho. A pessoa, ela fazia coisas ao ar livre? Não tinha muitas coisas para fazer. Então, é óbvio que o tempo passava muito mais devagar. Então, por isso que uma pessoa daquela época de 50 anos já estava praticamente no fim da vida. Exceto os nobres, os reis. Mas a questão é que naquela época, assim como acontece hoje em, em sociedades tradicionais, principalmente as tribais, naquela época, a grande maioria das pessoas que chegavam na velhice mereciam a velhice. Elas tinham chegado na velhice porque, de fato, elas tiveram uma vida muito, 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 muito cheia de coisas. Muitas dificuldades também. Muitas dificuldades. Porém, é uma vida rica, de certa forma. Enquanto que hoje, existem muitas pessoas que chegam na velhice com uma vida vazia. Totalmente vazia. Naquela época, esse tipo de pessoa, só se fosse uma pessoa com muita herança. O que não era comum, era algo raro. Só um nobre muito diferenciado, porque os nobres não queriam ter uma vida vazia. Os nobres queriam ter uma vida mais rica do que os camponeses. Então eles queriam fazer muito mais coisas do que o cidadão médio. Então não consigo ter certeza se realmente valeu a pena todo esse progresso, sendo que a natureza fornece tudo. Se todo mundo vivesse em harmonia com a natureza, ninguém morria de fome, ninguém era assassinado, a não ser por animais. Mas qual que é a chance de uma pessoa que vive numa tribo ser assassinada por um leão ou um outro animal? É baixa, porque eles têm métodos que eles vivem, eles andam em grupos, eles têm armas para caçar, a chance é baixa. Então, de certa forma, esse ponto da natureza é um ponto complexo também, porque a natureza ela não é perfeita.
Só que ela, como eu posso dizer, ela faz sentido. Ela tem lógica, apesar de não ser perfeita. Isso falando de uma ótica de alguém do século XXI, baseado na moral ocidental. Então, assim, essa é apenas a visão de uma pessoa qualquer. Então, talvez ela seja perfeita. Quem sabe? Eu acho que é isso. Não tem mais o que falar. Já deu quase 36 minutos. E tudo que foi dito até aqui não tem embasamento nenhum. Não tem fonte, não tem estudo. São apenas reflexões. Muitas coisas são verdadeiras, que eu já estudei no passado, mas outras coisas são suposições, são deduções, e outras coisas que pode ter acontecido, provavelmente aconteceu, são coisas que eu estudei no passado, porém, pelo fato de eu ter esquecido um pedaço, eu posso ter falado de uma forma totalmente errada aqui. Então, pode acontecer essas três hipóteses, e provavelmente aconteceu essas três hipóteses aqui nesse podcast. Mas, de certa forma, essa é uma reflexão humana que uma inteligência artificial jamais poderia fazer. E esse foi o primeiro episódio do podcast que não tem nome, que não tem regra nenhuma, não tem diretriz nenhuma. Eu não sei se eu vou postar, não sei como que vai ser. A única coisa que eu sabia era que eu ia entrar no site para gerar uma palavra e discutir sobre essa palavra até onde desse, até chegar num tempo ok. Eu tinha programado de 20 a 30 minutos, já deu 37. Eu comecei com a palavra eleição e terminei falando sobre Idade Média, progresso e Idade Média. Fomos longe. Mas é isso. Então, esse foi o primeiro podcast. Até mais.